Sou a doutora Daniela Leanza, sou médica ginecologista obstetra do grupo Notre Dame Intermédica. É muito comum, pós-parto, apresentar alguns sintomas que parecem um quadro depressivo. Isso a gente chama de blues puerperal. Até 80% das gestantes podem desenvolver isso no pós-parto por causa de todas as mudanças hormonais e da organização da própria vida dessa mulher, que vai mudar muito no momento pós-parto. Então surgem sintomas como tristeza, choro fácil, desânimo, insônia, que são sintomas também relacionados à depressão. O blues começa geralmente ao redor do 3º dia pós-parto e dura até 14 dias. Depois desse período, os sintomas melhoram, então eu não preciso fazer nenhum tratamento específico para aquela gestante. Ela precisa de suporte da família, ela precisa de apoio, de contato com o próprio médico para esclarecer o que é normal do que não é normal. A depressão pós-parto, ela costuma aparecer depois. Então, se persistirem esses sintomas depois do 14º dia, ou se depois do 1º mês pós-parto os sintomas aparecerem novamente, acompanhados de irritabilidade, de ansiedade, medo de cuidar do neném ou medo de não conseguir cuidar do neném, a paciente no pós-parto precisa procurar ajuda. A depressão pós-parto, ela pode prejudicar muito o contato dessa mulher com o seu bebê. E isso pode prejudicar desde a amamentação até os cuidados que ela vai ter com ele, pode prejudicar até o desenvolvimento dessa criança por causa desse suporte materno que fica ausente nesse período. Até o 6º mês pós-parto é quando a gente considera o período mais crítico, de piora dos sintomas. E 6 meses é um período muito longo nessa interação da mãe com o neném, que pode prejudicar muito o vínculo entre os dois. Mulheres com ritmo de vida muito agitado, que são muito ansiosas, muito estressadas, que acabam tendo mais preocupações no dia a dia com aqueles cuidados, elas têm mais risco de desenvolver a depressão. Se ela não tem um suporte familiar, ela também vai ter mais risco. Se ela não pedir ajuda, se a família não estiver lá para ampará-la, a doença tende a se agravar. E o risco é maior naquelas mulheres que já tinham depressão diagnosticada antes da gravidez. Que existe um problema que a gente vê muito no dia a dia, que a pessoa toma medicação, ela se trata da depressão, ela faz um acompanhamento, no momento que engravida suspende todo o tratamento por conta. Até ela perceber a falta daquilo e que ela não está bem, eu já perdi muito tempo de tratamento na gravidez. E ela pode piorar do quadro depressivo durante a gestação. E se eu não trato ela durante a gestação, no pós-parto, ela vai ficar ainda pior. Então, quem já tem depressão, quem já faz tratamento, não deve nunca interromper medicação sem consultar o médico, sem orientação. Tem medicações que precisam ser trocadas, mas existem medicações seguras para deixar essa gestante bem durante a gravidez e diminuir o risco dela desenvolver uma depressão pós-parto muito grave. O suporte psicológico é muito importante. Fazer terapia, psicoterapia, fazer um acompanhamento para conseguir lidar com as dificuldades e saber que é comum acontecer isso. Que não é nenhum problema com ela, mas que é comum acontecer e é uma doença que precisa ser acompanhada. Na gravidade maior, quando não há melhora com o suporte psicológico ou mesmo com a ajuda da família, a gente precisa sim entrar com medicação. São utilizados antidepressivos que têm segurança durante a amamentação para não interferir em nenhuma forma no desenvolvimento do bebê, mas o mais importante é procurar ajuda e começar a fazer o tratamento o mais rápido possível, da melhor forma possível, para passar dessa fase mais crítica dos primeiros 6 meses, primeiro ano de vida do bebê.